Olá, eu sou Marília de Abreu e você está aqui no canal da Wicca das Bruxas no YouTube. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre por que a gente fica preso em determinadas situações, né? Às vezes, inclusive, a gente se sente presa num padrão, né? E é isso que a gente vai abordar hoje, que vai ser um vídeo bem interessante. Até já! Então, ficou muito popular com o filme, o Lúcifer, né, da série da Netflix, a expressão looping infernal, né? E eu gostei dessa expressão porque ela descreve muito bem uma coisa que está bem além da visão cristã, da visão abraâmica de inferno, céu e coisa assim, né? Porque, na verdade, existe circunstâncias em que você fica realmente amarrado a situações, a padrões que vão se repetindo, né? Então é aquela história, a pessoa, relacionamentos que você tem, que de repente você rompe e começa outro e de repente você está vendo um mesmo script, né? Parece que só mudou a cara, mas as situações continuam iguais. Ou então padrões de vizinhança, padrões de relacionamentos no trabalho, ciclos, né, de situação financeira, de vai e volta, nunca deslancha, né, sempre chega até um pouquinho e daí vai começando a cair. Conquista, tem sempre um ponto que parece que além dali não passa, né? E a gente fica falando assim, gente, o que está acontecendo? Né? E eu vou falar isso também dentro da nossa perspectiva como a religião Wicca, que é o seguinte, a gente parte de um princípio de que a evolução ela é inexorável, né? A gente evolui por bem ou por mal. Eu estou com um de um lado ou do outro. Os dois querendo carinho aqui. E a vida fala, né? A vida fala e muito do processo de treinamento e aprendizado dentro da bruxaria é entender a linguagem da vida. A vida está conversando com a gente o tempo todo e ela está trazendo sinais, pessoas, circunstâncias, experiências, sentimentos, enfim, para ajudar a te nortear para aquilo que seria o seu propósito de alma mesmo. Né? Então não é assim que a vida está brincando com você, te puxa para um lado, te puxa para o outro. Não existe o seu conjunto de experiências o seu arsenal de conhecimento, de talentos, eles apontam para alguma coisa. E por pressões do dia a dia, a gente sempre fica meio que aquém de explorar todos esses potenciais. Quando uma pessoa opta por ser bruxa, ela está dizendo para o universo que ela não quer ficar nesse padrão mediano de ficar tentando entender a vida e dançando conforme a música e se adaptando e seguindo cegamente, não sabendo para onde está sendo empurrado, né? A gente quer estar consciente dentro do contexto do que a gente esteja vivendo, né? E aí realizar aquilo que a gente tem realmente de propósito de alma, e por isso a gente está disposto a desenvolver todos os nossos talentos no nosso máximo para viver também tudo no máximo também e não ficar nessa coisa do cíclico de ficar repetindo o mesmo padrão. E aí a gente fala, tá, e aí por que então esses padrões acontecem? Quando eu falo padrão, eu estou falando assim, que parece, é a mesma
sensação que uma pessoa tem quando está na escola e repete de ano. Por que eu estou aprendendo tabuada de novo? Porque não aprendeu, né? A ideia que de uma repetição é porque alguma coisa não foi entendida. Só que assim, as pessoas têm a ideia de... Quando você tem o parâmetro, né, de achar que Deus quer que você sofra, Deus está te castigando, então parece que, tá bom, então vou ficar aqui sendo castigado, tá bom, agora já Deus está satisfeito, tá feliz? Tá, então agora vamos continuar. Você não extraiu o ensinamento, a essência da ideia do que está sendo feito. Quando você parte desse princípio, você está indo só, tipo assim, ai gente, agora vai cair um raio aqui de novo, ai, sabe aquela história? Não tem um para quê, né? Parece que as coisas são todas aleatórias e a gente não está, a gente não participa. Quando você começa a prestar atenção e tentar entender, uma das coisas que bruxos fazem é o trabalho com os símbolos, né? E esses símbolos que eles podem estar nos sinais, que a gente fala assim, não, isso aqui é sinal que vai acontecer alguma coisa, é um presságio, é um augúrio de alguma coisa. Também tem a questão dos sonhos, que é bem importante na nossa forma de trabalhar esse desenvolvimento. Os sonhos trazem muitos símbolos, muitas ideias, e é muito comum que nos sonhos esses padrões também se apresentem. Quando eu falo padrões que se apresentam em sonhos, eu não estou falando, por exemplo, você sonhar com a casa da sua avó, porque você viveu uma infância feliz e ali era um momento de lúdico e que você tinha momentos felizes, então toda vez que você está meio carente, você pode sonhar que está aí na casa da avó. Ou sonhar da época da praia, ou sonhar com coisa. Agora, tem situações que passam a impressão de uma cobrança. Né? Então, chegar atrasado no serviço, chegar atrasado na escola, ter prova surpresa na escola, faculdade que você já fez há 30 anos, né? e parece que você está fazendo de novo, e vem a angústia, e vem uma coisa assim. Essas experiências, que parece que elas se repetem, elas são avisos. Avisos de coisas que você foi perdendo no tempo. Perder. Quando a gente fala em perder, a gente tem que pensar assim, que a gente nasce com potenciais plenos. Mas potencial é uma coisa e aquilo que dá para fazer é outra coisa. Então a gente tem, se você nasce num contexto favorável, quando eu digo favorável, não necessariamente é rico, tá? Porque às vezes a pessoa até perde possibilidades por ter tido facilidades demais. Mas quando a pessoa tem um contexto que é desafiador ao mesmo tempo, que é provedor até um limite, essa pessoa ela vai descobrindo as coisas, como fazer, como concretizar as coisas que ela teria dom de fazer, vai despertando os dons, aqueles dons são incentivados, quer por incentivos positivos, quer por desafios de vida, e a pessoa vai lapidando, vai se encontrando, e vai fazendo e vai realizando as coisas. Mas acontece que às vezes não é assim. E aí o que acontece? Você é aquela coisa, eu tenho talento para arte, mas eu vou prestar um concurso público para ter uma estabilidade financeira e depois eu penso nisso. Eu tenho vontade de viajar, de fazer trabalhar com isso, fazer alguma coisa, viver uma vida mais assim, com mais aventura, mais coisa assim, mas por enquanto eu vou ficando aqui até um dia dar. E isso são coisas que você pensa assim, não, provisoriamente é provisoriamente, mas o provisoriamente vai ficando. E isso é como se você fosse se despedaçando pelo caminho. E às vezes, esse se despedaçar, que na terminologia nossa a gente chama de perda de alma, você perde oportunidades relevantes, né? É aquela coisa, você está buscando alguma coisa, vou chutar uma hipótese,
Você está buscando alma gêmea. Daí você conheceu o Zezinho. Mas o Zezinho, embora fosse muito afim de você e tudo mais, ele era pobre, ele não tinha instrução, você achou que, a sua mente racional achou que naquele momento você não estava pronta para ter um envolvimento mais sério, e aí o que acontece? Tá, perde, passam-se os anos e de tempos em tempos você vai se lembrar de uma época, vai se lembrar dele, vai se lembrar das coisas, vai se lembrar. Ali ficou uma parte sua importante que a vida vai ficar te alertando, volta para lá, conserta o que você errou ali, né? E isso, toda vez que a gente esbarra naquilo que é realmente importante, que realmente tem a ver com o nosso propósito de alma, e se você não faz, por exemplo, quando você encontra um grupo, uma amizade verdadeira, quando você tem uma experiência de vida importante, quando você se encontra dentro de uma religião, dentro de uma filosofia, e você fala assim, nossa, minha casa, cheguei em casa, e aí passou o tempo, você fala, sabe mais? Vou ver outras coisas, não sei o quê, vou fazer coisa diferente, você vai ficar no ciclo. E de tempos em tempos, aquela época, nossa, aquela época, nossa, aquela época. É como se fosse, antigamente existia o disco, né, e a gente falava do disco arranhado, porque volta, ciclicamente vai voltando o tema, o assunto, as pessoas, as ideias, a coisa, porque você esbarrou e não soube dar o devido valor para uma determinada situação. Então aquelas coisas vão se repetindo. E aí a gente fala assim, né? Quando uma pessoa estuda a bruxaria, ela está procurando entender esses símbolos, essas ideias, para quando chegar o momento, não, peraí, isso aqui é sério. Nossa, aquilo ali é importante. Ela está consciente que aquilo é importante e resolver e aceitar aquilo como sendo, tá certo, achei, é isso. Parar de ficar... A minha procura acabou, né? E aí acontece o seguinte, toda mensagem que vem do inconsciente, por símbolos, por situações, enfim, ela vem primeiro no sutil e ela vai se adensando até chegar no físico. Então, inicialmente você vai tendo, quando você está buscando alguma coisa, primeiro vem o interesse, depois vem calha de alguém te emprestar um livro, te dar uma coisa, você passar, olhar uma livraria, uma revista, alguma coisa, um assunto aflorar, você está bisbilhotando na internet, aparece uma publicação, você se interessa, não sei o quê. Depois você começa a ter sonhos, você começa a ter alguma experiência falando sobre aquilo, esses sonhos vão ficando cada vez mais... a natureza vai te mandando os símbolos de formas diferentes para ver se você entende, né? Se você capta a mensagem. Então, símbolos, sonhos simbólicos, depois começa a ter sonhos mais vívidos, experiências, chamamentos, contato com seres, com pessoas falecidas ou então com entidades que vão te chamar, aparecer, alguma coisa assim. Aí começa a manifestar mão que esquenta, sonho premonitório, as coisas vão ficando pro físico. E aí você vai... Mas aí tudo isso está vindo do sutil pro físico, porque para ver se você desperta. Agora, se você pega e toma consciência, aí a coisa começa a ficar perigosa. Quer, por exemplo, você tenha alguém, no meu caso, eu sou uma pessoa que entende muito bem esses símbolos, e alguém pega e te fala, olha, esse sonho aqui representa isso. Aí você já não tem a inocência. Você não está mais, eu não entendi o significado do sonho, eu não entendi o significado daquele acontecimento. Eu só sei que está repetindo, mas eu não estou captando. Quando você tem a consciência, quer dizer, quando você sabe, não, aquilo representa isso, e você,
E quando fala esse EPA, também vem o medão, porque então eu tenho que mudar tal coisa, eu tenho que fazer de tal jeito, eu tenho que voltar atrás, tenho que pedir desculpa, tenho que consertar tal coisa, desistir desse caminho e ir pelo outro, voltar atrás. Né? O ego grita nessa hora. E aí, se você nega, aí as coisas começam a ficar mais pesadas, porque a vida vai continuar insistindo. Né? Então, aí começam a acontecer coisas, começam a acontecer coisas te atrapalhando, coisas emperradas, negócios que não funcionam, trabalho que não... desencontros, questões financeiras, questões de saúde, as coisas podem caminhar para uma coisa cada vez mais séria. Por outro lado, e daí você fala, então melhor nem saber, né? Também não. E aí eu falo também um pouquinho sobre a questão das pessoas que abordam esses temas de forma muito superficial. Quando você pega e faz um curso de bruxaria que não, é só acender a vela cor-de-rosa, é só fazer tal isso, coisa, já fiz, já sou, não sei o quê, você também está negando à natureza a possibilidade de se aprofundar nas coisas e de entender, porque você está indo por um caminho que é para se aprofundar e para buscar e para andar a favor do impulso natural de evolução. Então, a evolução está andando, né? Não é que ela, se você parar, ela parou. Ela vai te empurrar, a vida empurra. E aí, essa questão da inconsciência, de você falar assim, sabe o que mais? Eu finjo que estou e não quero saber, só vou... Eu pego só essa parte, aquela parte que me interessa, o resto eu descarto, porque não vou mexer nisso. Você também está cortando a possibilidade de que isso vá funcionar para você. Então, é aquela coisa, você está menosprezando um caminho. Quando você trata de forma superficial, aquele caminho ele deixa de existir para você porque você está tratando ele como se fosse só uma curiosidade, uma vontade de cultura geral, né? Alguma coisa assim. Então também não é muito saudável você permanecer na inconsciência, porque a vida vai empurrar. A questão da evolução não tem barganha, né? A gente está aqui para crescer, não quer dizer que a gente esteja crescendo sempre, às vezes a gente volta atrás, mas a vida continua empurrando e quanto mais a gente for resistente, esses empurrões são feios, né? Então sim, existem essas situações, os sonhos costumam ser onde a gente detecta de forma mais fácil. Não, na vida real também, quando você tem padrões repetitivos, né? Quando eu falo padrões, gente, não quer dizer assim, você, sei lá, ter dificuldades no amor. Uma coisa é ter dificuldades no amor, outra coisa assim, é ter sempre o mesmo tipo de padrão, né? Uma vez eu tive uma cliente que ela tinha sido abandonada 4 vezes no altar. Então é um padrão muito específico. Né? Você pode errar, mas você pode errar de formas diferentes. Né? Alguma coisa ali estava sendo errado de forma sempre igual. Quer dizer, ela se comprometia, tinha o relacionamento, marcava e no dia a carinha não ia. 4 vezes. Então, 4 vezes é bastante. São sinais de que assim tem alguma coisa que está emperrada. É aquela coisa, você tem um padrão de ascensão profissional, mas sempre que chega num determinado ponto cai. E às vezes com assuntos parecidos acontecendo, né? Clima de mal-estar no trabalho, problemas com o chefe, etc. Né? E aí assim, a gente fala, você vai entrar numa coisa, você vai entrar, na bruxaria, você vai entrar
vai querer conhecer os seus sonhos, vai querer... Entra de verdade. Entra de verdade, trabalha de verdade, tudo tem que ser uma entrega, né? Se você faz as coisas pela metade, essas coisas também não estão funcionando. É melhor não fazer nada, porque você trazer meia consciência das coisas, você não está resolvendo as suas questões e está cortando a possibilidade daquela porta, daquele caminho te servir, né? Eu acho que esse assunto é bem interessante, pode ser que a gente vá abordar ele mais para frente, caso vocês levantem alguma dúvida, tragam alguma questão. Eu gostaria, tá? Se vocês tiverem sonhos que repetem, padrões na vida que estejam acontecendo, assim, para a gente discutir, de repente, fazer até uma live, tá bom? Estão gostando? O like, apertar o sininho, né? Pedir para assistir todas as notificações e comentários, sugestão de pauta, são sempre bem-vindos aqui no nosso canal, tá certo? Até semana, então.